o movimento das Forças Armadas é uma corruptela daquilo que de facto fez o 25 de Abril. Porque o 25 de Abril foi feito em confrontação com as Forças Armadas, enquanto instituição hierarquizada, organizada, que fazia a guerra, e foi um movimento dentro das Forças Armadas, em desobediência à hierarquia das Forças Armadas, que, a pouco e pouco, foi formando para acabar com a guerra. Isto foi, quer dizer, está todo um processo que agora não vale a pena estar a falar dele, o processo das reuniões que houve, por razões ditas corporativas, mas depois evoluiu rapidamente para a necessidade de derrubar o regime para acabar com a guerra. Isto é, a luta contra a guerra colonial já era a luta fundamental contra o fascismo durante a década de 60, tornou também grande parte dos capitães antifascistas empenhados, porque aí não tinham sido, foi feito parte do aparelho do Estado fascista, nomeadamente a fazer a guerra. Desgaste de várias comissões, os mais modernos não, felizmente para eles, e que começaram a entender com este movimento que cresceu que a guerra estava perdida, porque a razão fundamental para acabar com a guerra, uma tropa que está empenhada na guerra o mais possível, cada vez menos por falta de meios, falta de capacidade, falta de entusiasmo, não sei o que é aquela coisa toda, a guerra estava perdida. Internacionalmente Portugal estava mais que isolado, e os capitães, em boa hora, digamos assim, como é costume, avançaram para um movimento que foi sempre um movimento dos capitães, até que o transformaram em MFA para melhor poderem depois travar, digamos assim, o impulso indisciplinador de desobediência. O 25 de Abril é caracterizado pela desobediência dentro da hierarquia militar, desobediência depois ao apelo do Vítor Alves no 25 de Abril para que o povo ficasse em casa, o povo desobedeceu, e toda a desobediência às prescrições do próprio MFA, o grande libertador, e o povo, apesar de ser o seu grande libertador, o povo não só libertado, mas já liberto, começou também a desobedecer às orientações do MFA. E aqui chega rapidamente ao ponto crucial, para mim, de todo o movimento. É um bocado de exagero, mas eu gostava de apontar. Foi o dia 12 de setembro de 1974, em que houve a conjugação clara, primeiro da desobediência ao MFA, do movimento proletário, dos operários da Lisnave, e em que, nesse dia, se deu objetivamente, e não só, a aliança da luta proletária com a luta dos soldados. E porquê? Porque a Lisnave tinha decidido fazer uma manifestação contra as orientações do MFA, que disse que não podia ser naquelas condições. Teve lá um elemento libertador do MFA a explicar porque é que não devia haver a greve, não sei o quê, e o pessoal em grande plenário decidiu: vamos ou ficamos? Vamos. Decidiu. E marchou da Lisnave, a marcha era para Lisboa, e avançaram para Lisboa tinham que passar em Cacilhas, e aquela zona, desde as colinas que marginam a rua ou a estrada para Cacilhas, estava cheia de militares. O que é que acontece? A marcha para Lisboa é travada, ou tem uma força militar forte, organizada, a impedi-los de avançarem para os barcos que estavam contratados para irem para Lisboa. Perante essa força militar, os operários pararam, olharam e, perante a ordem para não avançarem, disseram: avançamos ou não? Como tinham dito já na fábrica, avançamos. E disseram aos soldados aquele grito lindo: os soldados são filhos do povo.
E os soldados, filhos do povo, perante aquela força proletária e também perante a situação já estava estabelecida no país, de grandes movimentos, grandes lutas, já vinham desde 68 ou antes, grandes greves, e que mesmo mal foi o 25 de Abril, começaram logo ocupações de casas, em grandes movimentações e greves com ocupação, é uma coisa que a gente não se pode esquecer, não é preciso estar à espera de uma situação revolucionária para que os trabalhadores façam uma greve e ocupem o local de trabalho. E os operários desceram para os barcos e os barcos puseram-nos, os soldados abriram alas, viraram as armas para o outro lado e os operários chegaram a Lisboa e fizeram uma marcha magnífica em filas de não sei quantos, 10, 12, talvez, pela Baixa até ao Ministério do Trabalho. Uma manifestação que parecia, de facto, passa a comparação, uma manifestação militar pela forma disciplinada, organizada, de capacete, de fato macaco, com que eles fizeram tremer a grande burguesia, não só de Lisboa, mas do país. Este dia, para mim, foi o dia fundamental, em que se dá aquilo que foi o centro o fator fundamental depois do desenvolvimento na situação revolucionária que se chamou PREC. O grande problema do Spínola era a descolonização. O Spínola queria descolonizar, queria que os movimentos de libertação aceitassem uma descolonização assim bem posta, isto é, no fundo subordinados à égide civilizacional e cultural e económica, claro que era o fundamental, de Portugal. Portugal dos pequeninos queria continuar a ser um império, que nunca foi realmente, sempre subordinado ao imperialismo em várias formas. Do ponto de vista territorial, geográfico, teve aquela dimensão toda, mas depois ficou subordinado ao imperialismo. E o Spínola já tinha programado com os setores mais reacionários de Moçambique, a ideia era Moçambique parte-se, a Guiné deixa-se ir sobre si, isso era do Caetano, mas o Spínola também queria a Guiné, fez lá os seus congressos do povo, etc., estava convencido que ia ter um grande êxito na Guiné, como se viu na Guiné a força maior das lutas de libertação foi a da Guiné-Bissau, agora chamada, sob a direção do maior, para mim, dirigente nacionalista de toda a Revolução Africana, que foi Miguel Cabral. A Revolução Africana, na minha opinião também, foi travada, impedida, liquidada nos seus primórdios pela liquidação, pelo assassinato do Miguel Cabral. Portanto, o Spínola já tinha essa ideia, colonos mais fascistas, mais irredentistas, com a esperança do apoio da África do Sul, da Rodésia e tal, assaltaram o Rádio Clube, fizeram manifestações, fizeram proclamações, fizeram um apelo à libertação do MFA e fizeram, como é costume, foram à caça do preto, foram para os mocecos, como se diz em Angola, ali agora, para as povoações limítrofes de Lourenço Marques, e fizeram um massacre bastante grande. Portanto, o Spínola estava a contar com isso por um lado, e aqui a manifestação da maioria silenciosa. Veja que o povo não quer a descolonização, veja que o povo está comigo, que era a maioria silenciosa que foi travada pela movimentação de militantes e populares. Vinham para concentrar-se em Lisboa, de várias partes do país, a tal maioria silenciosa, mas foi travada, foi desarmada, os que tinham armas, pela movimentação das forças de esquerda e populares. Depois vem dar-se, o Spínola é obrigado a abdicar, como é que se diz, demitiu-se do presidente da República, no entanto não perdeu a esperança de repor aquilo que ele entendia que era o destino da pátria dele.
E a 11 de março faz um assalto ao quartel, era o RAL-1, realmente artilharia. E movimentou chefes militares, comandantes de unidades. Ele bombardeou o Ralis, mandou os paraquedistas assaltar o Ralis. Certamente ele depois, a partir do Ralis conquistado, faria uma proclamação e os comandantes das unidades que estavam com ele adeririam, e então ele tinha o golpe feito. Então, atacaram o Ralis para ocuparem essa unidade. Primeiro bombardearam, mataram o soldado Luís, e depois com uma companhia de paraquedistas, acho que era uma companhia, cercaram o Ralis, tentaram invadir o Ralis. E então, ao ataque ao Ralis, nestes conformes, isto é, o pensamento do Spínola, ele não desistiu, só que a coisa correu-lhe mal, porque o sentido geral que havia no país não alinhava nessas coisas. O movimento popular estava intenso, estava forte, nos campos, e nomeadamente no Alentejo, na reforma agrária, havia já grandes avanços, nas lutas pela habitação, nas greves nas fábricas, tudo isso. E isso tocava também as tropas assaltantes, que eram os paraquedistas, embora os paraquedistas fossem uma tropa chamada de elite. Mas o comandante dessa tropa, o Dinis de Almeida, teve um papel importante, e o comandante da Marinha, Costa Correia, interferir, conseguiram chegar à fala com o comandante das tropas assaltantes, que seriam assaltantes, mas chegaram a assaltar, e convenceram: pá, vocês estão a fazer uma estupidez, o que é isto, pá, não é que estão a desobedecer, nomeadamente aos comandos fundamentais deste país, o Presidente da República, que era o Costa Gomes, isso tudo. O que é que vocês querem? Isto é uma aventura, parem, sei lá, convenceram, e eles desistiram. Foi um momento importante. A que se seguiu. Eu nessa altura estava no Cavalaria 7, ali na Calçada da Ajuda, em frente do Regimento de Lanceiros 2. Estava no Cavalaria 7. Aquilo foi programado até a partir do interior das forças, digamos, das unidades revolucionárias. Nomeadamente, ainda não sei exatamente, mas é a única dúvida que eu costumo dizer que a única dúvida que eu tenho é como é que nesse dia eu, Matos Gomes, Cabral e Silva, o Dinis de Almeida, acho eu, o Dinis de Almeida não, alguém mais de lá da unidade dele, quer dizer, os chamados comissários políticos das unidades estavam mais em consonância com o movimento popular e a apoiar o movimento popular, tinham sido convocados na véspera, como vinha no COPCOM, já digo que era o COPCOM, no COPCOM, para irem ao Gil Vicente, no dia seguinte, que havia lá uma greve de alunos. Nós olhámos uns para os outros, mas está bem, vamos lá ver o que é que se passa. Então era uma greve de alunos, os alunos estavam todos reunidos no ginásio, os professores todos muito aflitos, não podia haver greve, os pais estavam aos paizinhos e tal. E nós fizemos aquilo que nos competia, foi dizer aos pais e aos professores: pais, já foi 25 de Abril, os putos também têm direito a refilar e exigir condições de ensino como deve ser, e para isso têm também a greve. E estávamos nesta conversa quando entra um puto com um rádio, um transistor: estão a atacar o Ralis. E o que é que acontece? Nós imediatamente largámos o Gil Vicente, cada um foi para a sua unidade, e eu entro na minha unidade, no Cavalaria 7, e olhei, o gabinete do comandante era logo ali à entrada da porta de armas é a porta da unidade onde se entra. Vou lá dentro, vejo o Galeano Tavares, que é o comandante, o Bivar, um spinolista dos 7 Estados, os dois em meio na conversa, e eu digo: o meu comandante já sabe que estão a atacar o Ralis. Pois, parece que sim, pois, está bem, até, mas olha, eles já estão a levar-nos posso dizer, já estão a levar nos cornos e tal. Não.
E o que é que o regimento está a fazer? Não sei, vai lá ver o Machado de Faria. Machado de Faria era um major que estava lá. Lá vou à parada dos carros de combate, chego lá acima e estavam os carros de combate como se não houvesse nada. Cada unidade tinha um plano, um programa de ação, de intervenção e de ocupação de determinadas zonas de Lisboa, em caso de haver bagunça deste tipo. E estava aquilo tudo, os carros de combate estavam na parada, as metralhadoras antiaéreas estavam com a capa de boca, pá. E eu digo para o Machado, olha lá, mas que conversa é esta? Pá? Pronto, estão os aviões a bombardear o rally, a atacar o rally, tendo aqui os carros de combate sem as antiaéreas em posição, e estás aqui a fazer o quê? Não devia já ter ido lá para não sei quantos. Não sei, estamos a municiar. E então eu fui a correr ver o que era o municiamento. Então era uma bicha, uma fila de soldados a receberem as munições que eram contadas uma a uma, nestas coisas, que a gente chama os cunhetes, que são os caixotes, as caixas de madeira onde estão as munições. Aquilo agarra-se nos cunhetes, vai-se para as viaturas e depois aí vai-se distribuindo, não é? Não, era contadas uma a uma para depois se soltasse alguma, o soldado se calhar ser punido. Portanto, isto é que eu nunca consegui perceber como é que a partir do COPCOM, o hotel está totalmente ilibado, do meu ponto de vista, não tinha nada a ver com isso, alguém conseguiu que digamos assim, os pilares políticos destas unidades tivessem a boicotar uma greve, que não boicotaram, de alunos na Gil Vicente. Quer dizer, é a única coisa que ainda hoje não percebi. Quer dizer, percebo o contexto. Havia lá alguém, mas quem? Nunca percebi. Bom, COPCOM. O COPCOM nasce, era o Comando Operacional do Continente. O COPCOM nasce, obviamente, para ser a força fundamental para responder àquilo que fosse necessário, mas principalmente para ser o braço armado da MFA para travar e apoiar o movimento popular. Parece contraditório, mas não é. Apoia determinadas coisas e trava naquelas que não interessam. E o comandante era o Otelo. O Otelo, ajudado pelas unidades militares, portanto apoiado por nós, o Otelo fez do COPCOM uma unidade de apoio ao movimento popular. Confrontação sérias com o movimento popular foi sempre a partir, ou usando o Jaime Neves. A gente não se pode esquecer que o Jaime Neves não participou no 25 de Abril. O Jaime Neves não cumpriu as missões que foram atribuídas pelo hotel, que era, podia ter liquidado, se calhar não, mas criado grandes dificuldades ao Salgueiro Maia. O Jaime Neves não foi capturar em casa os comandantes e segundos comandantes das unidades que tinham os carros de combate, que eram fundamentais aqui em Lisboa, que era o 7, que tinha os carros de combate, e o Regimento de Lanceiros 2, que era o maior número de soldados e de tropas e tal. E não cumpriu a missão. E depois, quando aparece no posto de comando da Pontinha, então, não prendeste os tipos e os lixando isto, não sei, acho que tinha andado na Boa Baela ou por outro. Ele não quis, porque o Jaime Neves disse ao hotel, acho eu, se soubesse que isto era para sair da África, não tinha alinhado. Portanto, o Jaime Neves esteve desde o início contra. Se eu tivesse feito o que devia ter feito na véspera, os carros de combate na Rua do Arsenal e na outra não tinham aparecido. Esta é que é a questão. Portanto, o Jaime Neves era o Maltês Soares do poder, que era usado para a repressão, principalmente aqui nesta zona, e depois havia os comandantes das unidades, nomeadamente, não só, o Pires Veloso no Norte, era o vice-rei do Norte, e o comandante da polícia do Porto, que eram dois fascistoides. O Veloso não era fascistoide antes do 25 de Abril. Ele estava em Moçambique comigo, estava na comissão
posição coordenadora do movimento dos capitães em Moçambique, e o Pires Veloso participou ativamente, entusiasticamente, e estava em ligação com o Costa Gomes aqui, etc, etc, etc. Só que depois mandaram-no para comissário de São Tomé, a seguir ao 25 de Abril, e depois, quando veio de São Tomé, foi para comandante da região norte, e aí foi um bandidote, não, um grande bandido. Aliás, esteve no complô geral de assassinato do Padre Max, nomeadamente, esteve num complô, foi ele que mandou executar, tentou matar os prisioneiros de Custóias a seguir ao 25 de novembro, entre os quais estava eu. O COPCON teve esta missão importantíssima, que foi dar apoio ao movimento popular. Mas que apoio, isto é sempre os dois lados. O apoio ao movimento popular, a não repressão efetiva do movimento popular, embora a dissuasão e tal, fez com que o movimento popular tivesse aquilo que muito pessoal chamou o guarda-chuva do MFA, isto é, o movimento popular nunca confrontou violentamente, não confrontou a violência real do poder, que era da burguesia, é evidente. Não era o poder proletário. O proletariado estava na luta para desapossar a burguesia, tanto quanto possível, do poder que ela tinha e queria continuar a ter. E o pessoal de índole revolucionária, a malta devia ter consciência da situação. A gente depois poderá falar nisso, se vocês quiserem, na minha opinião, da situação real do país, para saber decidir uma estratégia. E acho que o pessoal não soube decidir a estratégia necessária naquela situação. Mas fizemos muita coisa boa. E as coisas boas foi apoiar, fundamentalmente, as coisas boas que fizemos, ou que se foi feito, foi apoiar a iniciativa popular. Toda a força da iniciativa popular. Era por aí que se tinha que ir sempre, e foi até onde foi possível. Bom, a seguir ao 11 de março, o que é que acontece? A seguir ao 11 de março, o movimento, com a derrota do Spínola e das forças que o apoiavam, digamos assim, o pessoal da luta, o pessoal trabalhador, sentiu mais força para ir para a frente. E apoiado também pelos partidos de esquerda, como o PCP, a UDP nessa altura já existia, os PRP, dessa malta toda mais revolucionária. E então avança-se para o movimento a exigir a nacionalização da banca, das grandes empresas, aquilo que a gente hoje chama de empresas estratégicas, que estão umas na Galp e outras não sei onde, e portanto esse movimento de grande pujança, o pessoal sentiu-se forte com a derrota do Spínola no 11 de março, e o MFA ficou um bocado a dar passos maior que as pernas, não é? Embora já se falasse na nacionalização da banca, disto, daquilo, mas era uma coisa, vamos lá ver se isso passa. E aí foi obrigado o movimento social a dar passos maiores que as pernas, de facto. E nacionalizou-se a banca, nacionalizou-se empresas, grandes empresas, as que pertenciam multinacionais não, mas isso levou ao acentuar de contradições que começavam a germinar dentro do próprio MFA, que eram as contradições entre o pessoal que estava mais ligado ao movimento popular e o outro pessoal que eram os verdadeiros MFAs. Os verdadeiros MFAs. Verdadeiros, aqui entre aspas, né? Porque a malta que estava nas unidades com comandantes, ou como segundo comandante, ou com papel qualquer nas unidades que se chamou revolucionários, não é? Chamou-se revolucionários porque era aí que o movimento de soldados tinha maior impulso, não é? Essa malta estava disponível e estava até a trabalhar para isso, para dar cada vez mais força a este movimento. E os outros que queriam travá-lo. Bom, então começa-se a partir o MFA. Os spinolistas já estavam expurgados,
foram todos expurgados a seguir ao 11 de março, mas depois dá-se a grande divisão do MFA, que é entre a esquerda, chamemos-lhe assim, PCP, UDP, a malta toda mais ligada ao movimento popular, como eu disse, e os 9 que nasceram, a malta ligada ao PS. É uma coisa interessante que todos os militares que não eram do PS eram apontados pelos camaradas militares como partidários. A malta toda que estava ligada ao PS não tinham partido. Portanto, os partidários eram os que não estavam ligados ao PS. Era um bocado assim. É necessário, então, fazer o quê? É necessário travar isto de uma forma revolucionária, entre aspas. Travar de uma forma revolucionária em que o PCP estava claramente empenhado, foi a criação do Acordo Povo-MFA, a plataforma Povo-MFA, e que com a evocação ou a invocação que tinha passado dos Conselhos de Defesa da Revolução de Cuba, criaram-se estruturas, chegaram a criar-se, não é? Populares ligadas às unidades militares, através daquilo que dentro das unidades militares se criou, dentro do ponto de vista da democratização das unidades, que foram as assembleias democráticas, os gabinetes democráticos, tinham soldados, sargentos, oficiais, para discutirem as grandes questões, não só políticas, mas também da atuação das unidades, mas fundamentalmente do ponto de vista político. Naquela altura, dentro das unidades militares, destas que eu estou a referir, não é? Outras, aquilo eram iguais ao antigamente, praticamente, havia muitas iguais ao antigamente, com a hierarquiazinha ali toda como deve ser, discutia-se política, discutiam-se perspectivas, discutia-se o futuro, discutia-se o combate, discutia-se a luta operária, popular, vamos ali, não vamos acolá, até. E, portanto, esta plataforma tentou travar, ligando, dando-lhe uma denominação revolucionária e tal, o povo MFA, o povo está com o MFA. Uma vez quando eu ainda estava no SET, foram lá fazer uma manifestação, o povo está com o MFA, queriam que eu falasse, eu falei, eu disse, não, o MFA é que tem que estar com o povo, senão não vamos a parte nenhuma. E, portanto, este movimento, esta tentativa de dar um cariz revolucionário àquilo que era contra-revolucionário, isto é, de controle e domínio do movimento popular, o PCP aí estava empenhadíssimo, assim como a estrutura fundamental do MFA, isto leva também a uma grande divisão dentro do MFA. Dá-se a Assembleia de Tancos, e aí saltam as contradições mais profundas entre os 9, e depois aparecem os 9 com um programa pseudo-social-democrata, de índole, social-democrata, de índole terceiro-mundista e tal, e aparece a malta que contrapõe em nome do COPCOM, falando com o hotel, e o pessoal apresenta um contra-programa que é o chamado programa do COPCOM. Se demarcava claramente o imperialismo americano do contraponto na orquestra imperialista da União Soviética, e que apontava para todo o apoio à iniciativa popular, à resposta popular do povo organizado, sem ser sob o controle revolucionário, entre aspas, do MFA, através dos tais conselhos, do tal documento Povo MFA, da plataforma Povo MFA. É bom sublinhar que a manifestação do COPCOM, que não tinha grandes partidos empenhados a mobilizar, o PC não estava a mobilizar, o PS, claro que não, a iniciativa partiu dos trabalhadores revolucionários e dos partidos revolucionários, ou de índole revolucionária. Eu preciso chamar de índole revolucionária, porque chamar revolucionário um partido é tão complicado. Não é complicado por nada, a não ser porque
ser revolucionário ali naquilo exigia aquilo que há bocado passei com gatos ou brasas, um pensamento estratégico que nós não fomos capazes de ter. Isto é a minha opinião. Mas tivemos um grande papel de dinamização, de movimento, de apoio, dentro das unidades militares, ao movimento dos soldados, tudo isso foi muito importante e foi decisivo para o caminho que se seguiu até ao 25 de novembro. E, portanto, essa manifestação em frente à Assembleia da República, no dia 20 de agosto, se não salvo erro, foi uma manifestação espantosa, fantástica, à revelia dos grandes partidos, quer de esquerda, quer assim. Isso normalmente não é referido. Então, qual é a solução que os grandes dirigentes do país acham que devem ter para impedir as consequências nefastas, as contradições para esta malta são sempre nefastas, a luta política na rua não pode ser. O que é que acontece? Arranja-se um triunvirato. O triunvirato era o Vasco Gonçalves, o Otelo e o Costa Gomes. Costa Gomes era o Presidente da República, o Vasco Gonçalves era o Primeiro-Ministro e o Otelo era o homem de Copcom. Temos aqui um triunvirato à velha Roma, vencedor. Não venceu nada. Infelizmente o Otelo, infelizmente, o Otelo teve a sua posição. O ataque ao Vasco Gonçalves já vinha de mais de trás. O triunvirato, o ataque ao Vasco Gonçalves, não estou a falar da luta dos trabalhadores contra as medidas que ele foi pondo. Porque o Vasco Gonçalves era um ser genuíno, era um homem, na minha opinião, um homem magnífico que estava debaixo da orientação estrita do PCP e não conseguiu, nem quis, nem se libertou disso. E o Otelo, para a atitude que teve neste triunvirato, demorou 2 meses, ou nem isso, em vez de ajudar a ganhar o Vasco Gonçalves, se é que era ganhável, não sei, essas coisas dessa conversa, ajudou a isolá-lo. E então vai-se para o 5º governo provisório, lá vai Vasco Gonçalves outra vez para presidente, este dura 3 meses, e é que o Vasco Gonçalves tem aquele discurso de Almada, em que diz que quanto mais isolado está um governo, mais forte é, ou mais forte tem que ser, e não sei o quê. Quer dizer, aquilo que um pior melhor, nós os revolucionários estamos aqui no nosso grupinho, e não sei o que mais era. Bom, então, o triunvirato não dá para nada, então vamos ver se o Fabião, o Carlos Fabião, que era outro homem notável, o Fabião consegue formar um governo em que todos nós nos consigamos entender e tal, as várias forças que pulsam no meio deste movimento. Não se conseguiu nada entender, até porque a malta que estava nisso, cada um tinha a sua perspectiva e não havia hipótese de... cada um mantinha a sua firmeza revolucionária, que por acaso não era, é isso é que eu digo, porque só seria firmeza revolucionária se tivesse resposta para a situação. A gente não tinha resposta para a situação. Devíamos ter clareza, ou por outro, se calhar era impossível fazer o governo com esta gente toda, com o Fabião a comandar esta gente toda num governo, a dirigir esta gente toda. Mas o irredentismo sectário era fruto não de um programa estrategicamente pensado e elaborado e que respondesse às necessidades da luta popular, porque não era, mas apenas aquele, eu sou este e tu és aquele. Foi uma das grandes complicações, até na luta, mesmo antes deste tempo, na luta na fábrica, na Lisnave, na Sete Nave, na Sarefam, na siderurgia, nessas grandes empresas que eram um núcleo fundamental e que davam um sinal ao movimento popular,
essas lutas, quer dizer, o Marx diz que a luta que os trabalhadores é que definem, é que decidem. E ali era o sectarismo, em vez de se tratar da unidade dentro da fábrica contra o patrão, todos falavam contra o patrão, todos queriam lutar contra o patrão. Mas unir as lutas foi sempre impossível, porque eram barreirinhas que o cunhal de um lado, eram os novos espíritos do outro, era o sectarismo que não permitiu entrosar e encontrar as várias posições políticas, mais que legítimas, entregarem-se, o termo é um bocado forte, mas é entregarem-se às decisões da massa operária, como foi aquela decisão no tal dia 12 de setembro, com que eu comecei por falar, que decidiu num plenário de 10.000 operários ir contra a orientação e contra a vontade e contra a imposição. Não foi só orientação, a imposição. Entraram fora da lei, como lhes foi dito. Foi a luta operária, foi a unidade operária. E depois a disputa ideológica, a ideologia digamos assim, é a carapaça reacionária. A ideologia é a arma do capital. A ideologia é a arma do que está. Quem anda a lutar tem um sonho, tem uma utopia, e tem a compreensão da vida concreta, conhece a história, usa a ciência e a unidade dos trabalhadores. E, portanto, o sectarismo ideológico, concretamente, impediu a luta unida dos trabalhadores. Portanto, o Fabião não conseguiu. Entretanto, a luta dos trabalhadores da Rádio Renascença entrou em greve, trabalhador da Rádio Renascença, que era da Igreja. O PS sempre gostou muito da Igreja, ia lá benzer-se, e a Igreja benzia-o. E então os trabalhadores entraram em greve e ocuparam a emissora durante meses, a partir de abril de 75, ou coisa assim, se a memória não me falha, durante meses. Ocupou os emissores e puseram lá uma bandeira linda lá em cima e era os trabalhadores, a Rádio Renascença ao serviço dos trabalhadores. Isso era terrível. Isso era terrível para a Igreja. Era terrível para o PS. Quem serve os trabalhadores é o PS, não a Rádio Renascença, aquelas coisas todas. E aquilo depois houve um movimento da malta, dos militantes revolucionários e outros, que foram apoiar a ocupação das antenas e tal. E então o que é que acontece? Como eu disse há pouco, Copcon foi importante por não reprimir, de facto, o movimento. Copcon não reprimia. Partindo do absurdo que o hotel dizia assim, vão lá reprimir os gajos, as unidades em que ele mandava não iam. Mas ele nunca o faria, é óbvio. As unidades não iam. Então o que é que foi preciso? Criar um corpo especial que era o AMI, Agrupamento Militar Independente, com as unidades que lhes davam jeito. As unidades que lhes davam jeito, no fundo, há uma alternativa confrontacional, como agora se diz, ao Copcon. E então foi esse AMI, servindo-se mais uma vez dos paraquedistas, agora já estamos a perceber o que é que aconteceu no 25 de novembro, o que é que levou os paraquedistas àquilo, já vamos falar nisso, e então os paraquedistas foram, com a força militar, tinham aos emissores acabar com o mal pela raiz. E então os bombistas não foram só os do ELP e do MDLP, comandados pelo Spínola, Partido de Espanha, e pelo Alpin Calvão, com o comandante operacional, que era o comandante Alpin Calvão, que eram os fachos centrais disto tudo, foram os paraquedistas que puseram uma bomba
dos emissores da Rádio Renascença. Portanto, o bombismo não foi só do ELP e do MDLP, que eram as duas forças associadas e que foram responsáveis pelo assassinato do Padre Max, em 2 de abril de 76, no dia em que foi promulgada a Constituição mais avançada da Europa, ou do mundo. Então puseram uma bomba. Eu acho que este pode ser considerado o primeiro ato do 25 de novembro, o primeiro ato militar do 25 de novembro. Foi uma bomba. Foi a confissão. Nós, na luta política, não ganhamos. Nós, na luta política, não ganhamos. Portanto, vamos pôr lá uma bomba, levamos os paraquedistas, metemos nesta embrulhada, ponham a bomba, arrebentem com a bomba e arrebentaram com os emissores. É claro que acabou também aquela concentração de malta militante e tal, porque já não estava lá o emissor, já não. Portanto, a luta dos trabalhadores da Renascença foi liquidada dessa maneira. Entretanto, as lutas continuavam ao nível, não é da caserna, mas é quase, isto é, queres mais um conselheiro da Revolução, dizia o PCP, não há mais conselheiros da Revolução ao PCP, porque senão vem a União Soviética e começa a mandar nisto tudo, que era a grande alegação, não explícita, mas subexplícita, desculpem o termo. E então é preciso luta. Mas nesta altura o movimento popular que tinha ido no engodo, entre aspas, sem ofensa para o movimento popular, do guarda-chuva do MFA, a partir do verão quente, com as confrontações do MFA, com a divisão do MFA, o MFA já sem qualquer capacidade de manobra que não fosse o que queria o PS e o que queria o PSD, e com o PC a refilar, PC com um pé no governo e outro pé na rua, como sempre esteve. Era preciso luta para exigir mais um conselheiro da Revolução afeto ao PCP. Afeto ao COPCO não havia nenhum, a não ser o Otelo, que era o único. Também era o que faltava não estar no Conselho da Revolução. E então, a grande manifestação, não quero minorar a importância da manifestação. Não? E então há a grande, que é outra grande manifestação, em frente da Assembleia, em que os deputados são impedidos de sair, estão lá, não sei, 2 ou 3 dias, a comer mal, e não fico mal, coitado, não? Até que depois, finalmente, saem, ao fim deste tempo todo. Acho que o PCP não conseguiu o seu conselheiro da Revolução. O que se conseguiu foi logo a seguir, deve ter sido a 20 ou 21 de novembro, ou 25 de novembro. O que é que desencadeia o 25 de novembro? O Vasco Lourenço e os novembristas estão sempre a dizer, não, nós estávamos, era a prever que a esquerda pudesse fazer um golpe e nós tínhamos que ter o contra-golpe. Desculpas de mau pagador, fazer do pessoal imbecil. Qual foi a razão fundamental disso? Primeiro, que eles não eram capazes de fazer, de aguentar a luta política na rua. Essa é a primeira questão. Segundo, eles tinham que acabar, do ponto de vista económico, etc., a coisa já estava aí andando para o lado deles, para o lado do capital, aliás, nunca saiu do controle um bocado, aqui e acolá, tal, baixaram as orelhas, mas o essencial foi as raízes que mantiveram-se. Agora, o grande problema naquela altura, embora não fosse realmente já um problema, era as unidades militares chamadas revolucionárias e o apoio que davam ao movimento social, popular. Isso eram 3 ou 4 unidades, aquela conversa de que a esquerda nessa altura tinha uma grande força, não sei o quê, tinha os fuzileiros, quer dizer, a maior parte de todas as unidades nunca saíram debaixo da alçada do Costa Gomes, do Soares, do governo, etc. O Otelo era o comandante do COPCOM, mas as unidades que estavam, de facto, na sintonia com o pensamento do Otelo
em sintonia com o movimento popular e não reprimir, eram muito poucas. E as outras, quer dizer, não se manifestavam, estavam lá, tinham a hierarquiazinha toda montada, à maneira deles, não é? Porque aquilo que o Vasco Lourenço chama a bagunça dos quartéis revolucionários não era bagunça nenhuma. Eles cumpriam as suas missões muito bem cumpridinhas. A bagunça que ele diz é, por exemplo, na PM, a gente na PM, à quarta-feira, a parada da PM parecia o Champs-Élysées nos velhos tempos, com em Viena, no tempo do Strauss, a tocarem valsas nos coretos. A gente tínhamos a banda da região militar de Lisboa, no regimento policial militar, às quartas-feiras, quarta ou quinta, acho que era às quartas, à tarde, sentadinha ali na parada, a tocar, e a malta passeava por ali, andava por ali. Isso era uma das coisas que eram intoleráveis. Por outro lado, a malta, os cabelos compridos, as barbas, isto e aquilo tinha sido a explosão contra a hierarquia. A hierarquia que queria a malta rapada, então a malta não está rapada, a malta deixa crescer o cabelo. Quer a barbinha não sei o quê, cortadinha, não, a gente deixa crescer a barba. Mas isso era óbvio. Porque, como eu comecei por dizer, o 25 de Abril foi a desobediência geral. E foi arrebentar com a hierarquia, com as normas da hierarquia. Portanto, era natural que aquela... Mas para cumprir as missões que lhes eram dadas pelos oficiais que eles reconheciam dentro das unidades, era ali como deve ser, e não havia hipótese. Agora, estas unidades eram poucas. Aqui em Lisboa, já disse, aí os comandos já não eram. Os comandos tiveram lá a luta interna, tiveram uma luta interna para correr com o Jaime Neves. Aí o hotel cedeu, na minha opinião, não apoiou essa luta. E o Jaime Neves, que foi posto fora, voltou a comandar os comandos. Foi depois a comandar os comandos que ele fez, atacou a minha PM. Diogo Dassi, assim mais. Eram estas unidades, apesar de já terem muito pouca força, do movimento popular estar, na minha opinião, claro, há quem diga que não, que estava em crescendo, não estava nada em crescendo. Como eu disse há pouco, com a divisão do MFA, com o MFA deixar de ter poder efetivo como tinha tido, e está tudo na disputa PS, PSD, CDS, dessa malta toda, não é? O movimento popular estava decadente, estava a deslizar. Não é? Mas estas unidades não tinham o peso militar que lhes foi atribuído, mas tinham um peso simbólico tramado. A PM, a Pontinha, a Engenharia, o Ralis, tinham um peso simbólico ainda muito grande. Era preciso acabar com esse peso simbólico. O peso simbólico também é de grande importância. E, portanto, era preciso acabar com isso. A guerra civil, mas qual guerra civil? Sempre fui contra essa teoria absurda, macabra. Não havia guerra civil nenhuma. Quem é que fazia a guerra civil? Quem é que tinha condições para fazer a guerra civil? Guerra civil, se houvesse um confronto, era o esmagamento das forças de esquerda, porque todas as unidades do país, tirando estas que eu referi em Lisboa, uma em Chaves, que era agora não me lembro, no Blasco, Gonçalves, o tipo de fixe, e uma ou duas lá para cima para o Porto, que se levantaram contra o Pires Veloso, Rastro Cicato, que eram duas unidades. Tirando isso, não havia. Lá embaixo a Tavira, talvez, não tenho certeza. Não havia mais nada. A Força Aérea toda deles. Bastavam 3 aviões e rebentavam com tudo. Portanto, a guerra civil foi o fetiche do Mário Soares para pôr a malta, para pôr, no fundo, alguma possibilidade de resposta popular ao 25 de novembro ficar elidida, ficar fora. Bom, 25 de novembro, os paraquedistas são provocados, saem, não sei se são 60 oficiais, abandonam o regimento de tropas paraquedistas e vão para Montreal. Quer dizer, como dizia outro dia o Martins Guerreiro, é a coisa mais que menos é tolerável numa instituição militar.
os oficiais abandonarem as suas tropas. O que é que aconteceu aos oficiais? Nada. Foram celebrados como grandes democratas, abandonaram a tropa e, portanto, ficaram os sargentos e os soldados. Numa situação em que eles exigiam, porque o chefe de Estado-Maior era o Pancho, chamavam-lhe o Pancho, era um gajo da Força Aérea, fez essa provocação, fez outra provocação primeiro, vamos extinguir o corpo de tropas paraquedistas. Agora pensem bem, estas tropas, estas e os próprios comandos, são chamadas as tropas de elite. São forjadas durante pelo menos 13 anos de guerra. Têm um espírito de corpo assinalável. Agora, pensando do ponto de vista psicológico e material da coisa, vocês vão ser extintos. O que é isso? Eles dizem que não. Não. Então, olha, corta-lhes o vencimento, corta-lhes o abastecimento, ficam eles na unidade. Até que decidem fazer aquilo que eu sempre considerei, uma ação política. A gente não se pode esquecer que a tropa, os soldados, tal movimento de soldados, ocupava as ruas, fazia manifestações. Portanto, aquilo foi um ato político, foram para as bases. Não fizeram mal a ninguém, ocupamos as bases, não fizeram mal a ninguém. Ora, isto foi a grande provocada pelos 9, por este Pancho, que era eu não me lembro o nome dele, real, isto era alcunha, provocada por ele, para aquilo que eles queriam, que era saltar para cima das unidades revolucionárias e acabar com a peste, para eles, que era a peste. E isso levou ao ataque à PM. Teve com consciência 3 mortos. Eu uma vez no debate com o Vasco Lourenço na televisão, eu perguntei ao Vasco Lourenço, olha lá, Vasco Lourenço, então a PM estava metida num golpe de esquerda contra o Estado português. A PM tinha 2.000 soldados, a maior parte recrutas, ainda não efetivos e capazes, mas tinha aqui. Está a 100 metros do Palácio de Belém, onde está o Magistrado da Nação e comandante-chefe das Forças Armadas. Qual era a força militar que tinha a missão de defender o Presidente da República? Ele ficou para olhar para mim embaçado, não disse nada, não tinha nada. Tinham lá um sentinela, se calhar, mais da guarda de polícia, como se chama, da tropa, sentinela e mais o sargento da guarda, mais 5 ou 6 ou 7 dessa secção da polícia. Porque eles já tinham o comando da Amadora, partiram da Amadora. A gente ainda os mandou parar e não sei o que, mandaram parar nada. Está tudo conversa. Foram à PM, aí deram-se mal, houve troca de tiros, mataram o Albertino de Bagagem, um aspirante que estava connosco, e eles tiveram 2 mortos. Portanto, esta situação foi criada propositadamente para acabar com a referência dos soldados, dos militares, revolucionários, de apoio ao movimento popular e, portanto, criando dificuldades à retoma e à recuperação do 25 de Abril, que a grande burguesia já queria, do 25 de Abril não, daquilo que a grande burguesia em Portugal já queria. A grande burguesia em Portugal queria a Europa. Estava farta de ser condicionada pelo Salazar. O Champalimaud e essa malta toda queriam mais espaço para usufruírem da grande capacidade e dinâmica do capitalismo. Queriam a Europa, sem não há dúvidas nenhuma. E a lei de condicionamento industrial isso, dificultava isso, ou impossibilitava isso.
Portanto, o fim do fascismo, eles não participaram nisso ativamente, é claro, nunca se sabe o que é que aí vem, e por acaso o que aí vinha não lhes servia para nada, só que depois deu-se a volta durante o pré todo, como eu tentei aqui dar a minha opinião sobre isso. O 25 de novembro foi a reposição desses interesses da burguesia, como agora se vê. Desde aí até agora, o que é que tem acontecido? As conquistas de abril foram para o galheiro. A União Europeia, a CEE foi à custa de toda. O fascismo, eles eram fascistas, não eram estúpidos. Aliás, o Hitler também, esses gajos também. A nossa indústria pesada, era uma indústria magnífica, enorme, para as pescas, para a indústria naval, as Sorefams, a cirurgia, tudo isso, pá, a MAG, foi tudo liquidado. A nossa própria agricultura, que não era nada, mas ficou totalmente condicionada. Essa foi a moeda de troca, toma lá. A gente não tínhamos força nenhuma, mas tínhamos essas coisas, não é? Eu acho que os partidos revolucionários, ou de índole revolucionária, têm que, dentro daquela perspectiva que há pouco dei, do conhecimento da história do movimento operário, do movimento popular e da burguesia também, apoiando-nos na ciência, a ciência social, a ciência económica, com a teoria do espírito mais avançado. O Marx entregou ao movimento operário e popular um manancial de pensamento, de filosofia. O Marx, a ideologia, contrapõe a filosofia, que é a arma, é a consciência da revolução, como eu dizia. A gente tem que interrogar, tentar interpretar o que está, interrogar, lançar ideias para o futuro, mas apoiar na realidade material da luta concreta. E é esse o papel dos partidos, de índole revolucionária. Por isso é que agora, olhando para o que aí está e para o que aí vem, eu acho que há muita gente que ainda pensa que isto vai ali à Caparica e molha os pezinhos um bocadinho mais atrás. No meio desta gentalha toda, o único que tem um pensamento à altura da situação é a miúda, que disse que isto não pode resolver-se, as alterações climáticas não podem resolver-se sem mudar o modo de produção. Ela disse isto. E ela não é marxista sequer. Portanto, nós vamos ter pela frente um tsunami. Não, o tsunami não é da água só, o tsunami social. Quer dizer, e ao mesmo tempo que o grande capital, as grandes forças do imperialismo, com o avanço tecnológico que só serve por enquanto o imperialismo, mas que está como nunca esteve, essa forma de produção, esses meios de produção estão nas mãos de um proletariado mais vasto. Epá, quer dizer, em que ao nível mundial a ciência internacionalista, não é? A ciência sozinha aqui não funciona. É como o proletariado, precisa do mundo todo. Não é? E nós temos que pensar, se não houver uma transformação radical da sociedade, nós vamos ter um fascismo tecnológico avançadíssimo. A nível mundial. O governo mundial não é o Ducato que quer dizer que era a paz. Não. É um governo mundial das grandes potências que se organizam, já estão organizadas, mesmo que andem à disputa e à cabeçada e tal. Mas é obrigatório. A ciência, para avançar, mas precisam que a ciência avance, é internacional e tem que se conjugar todo o movimento científico. Isso aí não há dúvida nenhuma. E, portanto, do ponto de vista da energia é a mesma coisa. A energia do planeta exige ser gerida de uma forma unificada. Vai demorar não sei quanto tempo ou não vai, não interessa. Agora, tudo isto está a convergir para um Estado fascista, tecnológico fascista, de grande envergadura.
Quando, repito, não sei. Agora, nós temos que pensar nisto. O que é que as forças de índole revolucionária, o que é que os pensadores conseguem extrair para esta situação do Karl Marx está há um século e meio atrás? E acho que a resposta continua aí. Continua aí. Aqui dentro daquela ideia de olhar para trás para aprender, para não cometer os mesmos erros cometidos, porque é que o movimento popular foi derrotado daquela maneira, se as coisas poderiam ter passado de uma forma diferente, certamente que poderiam, mas tentar explicar o porquê, aquilo que a gente pode aprender com aquilo, para mim é isto. Tendo em conta não a retórica, aquilo que os partidos mais revolucionários, que se diziam da classe operária, que reclamavam uma revolução socialista a caminho do comunismo, a necessidade de ser a classe operária a tomar o poder. Isto tudo, esta retórica, se a gente se abstrair dessa retórica e olhar para o facto daquilo que se passou, que aquilo acontecia, o que eu penso que se passou é que os partidos, todos eles, aqueles à esquerda que estavam com o movimento popular, dizendo-se vanguarda, não foram vanguarda nenhuma. A vanguarda era um movimento popular. As ideias que dominavam, que estavam na cabeça dessas massas que se movimentavam e tentavam puxar as coisas para um futuro melhor, eram as ideias que brotavam espontaneamente desse movimento, e os partidos iam atrás a correr, a apoiar. E isso passava-se também com as Forças Armadas. E a consequência disto é que, na prática, desejava-se uma sociedade socialista, um socialismo, mas um socialismo que não implicava uma ruptura com o poder existente e com a instauração de um poder operário, aquilo que se chamava a ditadura democrática do proletariado. Acreditava-se que a esquerda militar, as Forças Armadas, elas avançariam, faziam avançar o movimento, faziam avançar a sociedade nesse sentido socialista, e o papel do movimento popular era ir atrás, apoiar aí a história do tal guarda-chuva. Porque se não houvesse ideia do guarda-chuva, quando se fazia uma ocupação e vinha a polícia, ia-se bater à porta do quartel, que vinha lá a polícia militar ou outra unidade que estivesse com o movimento popular, que ia meter os polícias na ordem. Era isto que se passava na prática, e não se pensava em vamos nós resolver o problema pelos nossos próprios meios, que significava eu começar a preparar-me para a violência, a armar-me e não estar à espera que viesse a tropa, a esquerda militar, os radicais das Forças Armadas defender-me as costas. Eu acho que este é que é o problema principal que está ali colocado. Falava-se em poder operário, tomarmos o poder e não sei quantos mais, mas a gente ir atrás dos militares. E não nós começarmos a resolver o problema por nós próprios para isso acontecer. Isto é uma primeira questão, que é aquilo que o Tomé dizia, que não haver um pensamento estratégico. Como é que a gente chega à revolução, como é que a gente chega àquilo que queremos. Depois há um outro problema, que é a questão do campo. Porque, tirando o Alentejo, as zonas em que havia proletariado agrícola, toda a região, todo o norte e o centro, os camponeses, que eram camponeses pobres, a viver miseravelmente. Não havia nenhuma estratégia, nenhuma política para essas pessoas. Essas pessoas foram deixadas, o campo foi deixado ao abandono, foi deixado, foi entregue à direita. A direita manipulou, fez o que quis deles, e nós não soubemos, e a esquerda, portanto, não soube lidar com esse problema, não tinha nenhum plano, não tinha nenhuma ideia para contrariar essa situação. E depois, uma terceira questão é que essa esquerda que se dizia radical, à esquerda do PC, que os acusava de ser revisionistas e de conciliarem com a burguesia, na realidade tinha esse discurso, tinha
uma atitude sectária, é verdade, o sectarismo era muito forte, não só em relação ao PC, mas também entre essas próprias forças, que esse sectarismo mascarava a incapacidade para se conseguir argumentar e contrariar politicamente aquilo que eles diziam. E isto em relação ao PCP, para além da retórica de os revisas, dos traidores da classe operária e destes chavões do género, o que é certo é que na prática havia muita dificuldade em ter soluções que não fossem além daquilo que eles iam. Era nas nacionalizações. Sim, senhor, apoiava-se as nacionalizações, mas era preciso apoiar as nacionalizações. Era pela reforma agrária, sim, senhor, é pela reforma agrária. A gente, quer dizer, mas como é que se faziam as nacionalizações, como é que elas eram entendidas, como é que era a reforma agrária, como era a questão eleitoral das eleições. Quer dizer, nós em relação a isso, nós não tínhamos nada que na prática nos distanciasse, como ainda hoje, nos diferenciasse muito bem deles, que tornasse claro uma alternativa que apontava no sentido diferente daquela que os PCs apontavam. Portanto, a Polícia Militar foi uma das unidades que mais apoiou o movimento popular. As pessoas dirigiam-se, iam bater à porta do regimento, pedir ajuda, e vocês muitas vezes até funcionavam como uma espécie de polícia de segurança pública, não é? Isto é verdade. Como é que isso era visto lá dentro? Como é que isso era? Quer dizer, como é que era esta esta situação de facto, portanto, não desarma a burguesia do seu instrumento de repressão, um dos seus instrumentos de repressão, mas isso como era visto lá dentro da Polícia Militar? Opa, primeiro estou muito de acordo com tudo o que disseste até agora. Como é que era visto? Opa, como é que era visto? Era visto, o pessoal foi, ao longo dos meses, foi-se cada vez mais consciencializando o seu papel de parte do movimento revolucionário, de parte do movimento popular. É evidente que dentro do regimento como é que havia discussão política acesa, não só nas ADUs, a Assembleia de Dinamizadores da Unidade. Aqui unidade na Unidade Popular. A Assembleia Dinamizadora da Unidade é, como é que se diz? A tropa. O regimento é uma unidade. Uma companhia que é menos que um regimento é outra unidade. Grandes unidades, pequenas unidades. Portanto, a dinamizadora da unidade era o regimento. Dinamizador do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista... é evidente que havia discussões, havia plenários, não os plenários que estes gajos diziam que era gente quando precisava de calçar uma bota fazia um plenário. Isso é mentira, gente. Durante esse tempo todo fizemos 2 ou 3 plenários. Eram plenários acesos. O MRPP tinha lá uma organização relativamente forte, tentava arrebentar com aquilo tudo, mas não conseguia, nunca conseguiu. E nesses plenários a gente discutia as coisas de um ponto de vista político mais geral. Pronto, e a necessidade de apoiar os trabalhadores em luta, lutar contra os despejos, ir travar os despejos, ir apoiar as ocupações de casas, e disto e daquilo, eram decididas, do ponto de vista geral, do ponto de vista de qual era a orientação geral desta unidade no meio disto tudo, e eram aceitas. Havia alguns que, se calhar, não gostavam, mas isso, quer dizer, era a massa de soldados, em princípio, aceitava isso, não é? Não era só porque o comandante disse, vamos fazer isto, ou melhor dizendo, quando o comandante dizia assim, vão além, a malta ia, porque já estas coisas fundamentais eram debatidas. Não digo com muito rigor, mas eram debatidas. A malta anda aqui a fazer o quê? Então a malta está a ser despejada, o que é que a gente faz? Vamos apoiar? Não. Vota-se, não sei o que e tal. Portanto, era assim. Aquilo que tu disseste é bastante interessante, porque os paraquedistas, portanto, esses soldados e sargentos, foram, digamos, utilizados como uma espécie de
foram provocados, foram uma provocação para eles fazerem qualquer coisa completamente sem sentido e estúpida, no fundo, coitados, não é? Porque eles só iriam piorar a sua situação, não é? E aquilo que eles fizeram, digamos, foi digamos, o pretexto, penso eu, que para depois eles dizerem que havia um golpe militar em curso e que eles tiveram que fazer o tal contragolpe. Portanto, eles provocaram os paraquedistas ao ponto de eles fazerem uma coisa desrazoável e depois utilizaram isso como pretexto. Não sei se estou a interpretar mal. Terá sido... Isso foi uma parte da manobra, não? Estou de acordo com isso. Aliás, também tentei dar essa ideia. Quer dizer, os paraquedistas... Então eu vou também. Os paraquedistas foram colocados, portanto, assim, eles não tinham dinheiro para dar comer à mulher. Tiraram-lhes o salário porque ainda sob a alegação que iam ser distintos e que depois iam ser dissolvidos ou integrados no COPCON de uma forma... Quer dizer, isso é uma tropa daquelas, ainda por cima que tem gente profissional, enquanto a tropa normal tem gente profissional, tem os capitães, lá, eles também tinham praças profissionais bem tidas no espírito, corpo, da unidade dos paraquedistas. E, portanto, aquilo era uma provocação, não era apenas uma provocação, era um insulto, era uma agressão brutal para tudo aquilo que eles andaram 13 anos a integrar. Não é? Então, o que é que a gente faz? Vamos fazer isto, vamos avançar. Não é? Há aquela versão soft do Tasso Figueiredo, que é, agora no referencial, que é dedicado ao Otelo e que é dedicado ao Sampaio, mais ao Otelo, felizmente, sempre, com artigos da Vália Malta sobre o Otelo e o que é que pensa e tal, também lá tem um. E o Tasso Figueiredo, que era paraquedista, aliás, acho que era da Administração Militar dos Paraquedistas, o Tasso Figueiredo diz que, no artigo que ele escreve sobre o Otelo, no fundo não fala nada do Otelo, que ele é próximo dos camaradas, não é? PC, e, portanto o Otelo é um acidente que tiveram que tolerar durante o tempo todo, que eles quiseram ir dizer às unidades, explicar às unidades, olha que nós, eu não vou bem nessa conversa. Eles quiseram ir fazer uma ação ostensiva, não digo de força, porque eles não fizeram mal a ninguém, não prenderam ninguém. Ou prenderam lá um gajo qualquer que estava... Uma ação ostensiva, conteúdo eminentemente político, a exigir que fossem respeitados e que fossem colocados na condição a que tinham direito. Quer do ponto de vista da dignidade profissional, da dignidade enquanto corpo, quer do ponto de vista do pão para a boca, do salário e dessas coisas, não é? Foi uma reivindicação profissional que foi mascarada em golpe. Exatamente. Um golpe, sendo o início do golpe. Eu nesse dia, quando soube que eles invadiram as bases, foram às bases, eu estava no COPCO, e quando eu estava lá naquela sala, lá, os paraquedistas ocuparam as bases da Força Aérea. E a minha expressão, que aliás o Otelo fez o favor de citar em várias intervenções que fez, a minha expressão foi assim: cheira-me a golpada. Mas eu não sabia o que é que estava a dizer. Quer dizer, nunca todo o movimento popular, de soldados, nunca tinha ido nesse sentido, não é? Portanto, com o que andava no ar também, aquilo já cheirava um bocado a pólvora. Eu disse, cheira-me a golpada. E vim para o regimento, imediatamente fizemos sair um comunicado de apoio aos paraquedistas na sua luta. A gente ainda não sabia bem qual era a luta. Sabíamos que eles estavam numa luta que assumia caráter político,
substancialmente político, em que o movimento de polícia militar tinha que se associar, tinha que solidarizar com isso, mas nada. E depois é que vinha saber de pormenores, não é? Em primeiro lugar, queria te dizer que fiquei impressionada com a tua exposição, vista do ponto de vista de um militar que assiste e participa num processo revolucionário. Acho que isso é notável porque, tanto quanto eu sei, tu és o único militar vivo que é capaz de fazer isso de uma forma correta e desassombrada. Acho que isso é louvável. E pergunto, primeira questão, onde estão os outros militares desse tempo que tiveram essas posições? Esta pergunta é um pouco retórica, porque eu sei a resposta. Também pergunto em relação aos partidos e movimentos revolucionários dessa época. Onde está essa gente toda? Em que buraco se meteram? Tu não estás no buraco e eu acho que isso é muito recomendável. Segundo ponto, um pouco para contrariar este elogio sincero que te faço, queria te dizer que, na minha perspectiva, ao contrário do que tu disseste, não foi o MFA que foi apoiar o movimento popular, esse movimento espontâneo que surgiu, justamente porque o que aconteceu é que numa primeira fase inicial, desde o dia 25, e sobretudo no dia 24 à noite, 25, 26, o MFA ou os militares estavam constantemente a dizer às pessoas para não virem para a rua, para se recatarem nas suas casas e deixarem os militares tratar do assunto. Acontece que, felizmente, essa ordem, como outras muitas, não foi obedecida. Então, o MFA ou aquelas unidades que se puseram ao lado do movimento foram um pouco obrigadas a fazer isso pelo próprio movimento, que era imparável, e qualquer pessoa, qualquer militar ou qualquer civil percebia perfeitamente que não havia ordem nenhuma que se pudesse dar para as pessoas estarem em casa. Inclusivamente, só para dar um testemunho, eu no dia 25 parti imediatamente para Peniche, como companheiro de então, por causa da questão da libertação dos presos de Peniche. E quando chegámos lá, deviam ser umas 9 da manhã, nós fomos avisados do golpe muito cedo, de madrugada. Chegámos lá e estava uma unidade que vinha, salvo erro, da Figueira da Foz, espalhada pelas dunas perto da povoação, com um canhão apontado ao Forte de Peniche. Nós ficámos alarmadíssimos quando vimos aquele arsenal de guerra e pedimos para falar com o comandante da unidade. O comandante era um jovem, muito jovem, capitão, que tinha vindo um pouco a cumprir ordens e que estava completamente embriagado, com a camisa fora de calça, com uma garrafa de vinho na mão. E que quando nós nos aproximamos e dissemos, olha, nós estamos aqui por causa dos presos que estão em Peniche, estamos a ver este canhão apontado, estamos muito preocupados. O que é que se passa? Ele disse, pá, eu não sei, eu estou aqui a cumprir ordens, mas eu não sei, se a GNR, que guarda o forte, não se render, eu tenho ordens para bombardear o forte, eu estou cheio de medo, eu não sei o que é de fazer. Felizmente isso não aconteceu, porque a GNR acabou por se render, mas só para dizer que os militares fizeram, e bem, o golpe, mas depois foram um pouco envolvidos num movimento espontâneo e tiveram que o acompanhar. Segundo ponto que eu queria dizer, queria saber se tu confirmas isso, concordas comigo. Segundo ponto, tu descreveste muito bem a passagem da manifestação da Lisnave por Cacilhas e subindo a Avenida na Baixa, em Lisboa. Eu estava na esquina não sei se da Rua Augusta ou da Rua, penso que da Rua Augusta, com o Rossio, e assisti à chegada impressionante ao exército organizado que subiu a avenida para entrar no Rossio. E isso que tu dizes, de que o 12 de setembro foi um momento seminal em que a classe operária se manifesta como ela mesma,
a classe para si, e enfrenta ou consegue entrosar-se com o lado popular do movimento do MFA, portanto os soldados são filhos do povo, realmente esse foi o momento, penso eu, concordo contigo, o seminal. Mas acontece que na Praça de Londres, foi onde eles foram desembocar, eu estava lá também, e houve um segundo momento que confirma o primeiro. A manifestação foi cercada por soldados de metralhadora atravessada ao peito, virados para eles, e a certa altura, depois de muitas palavras de ordem, discurso e não sei o quê, os soldados são filhos do povo, etc., um dos soldados via-se que o rapaz estava a chorar, com as lágrimas a correrem, ele virou-se de costas para a manifestação. E 4 ou 5 soldados adiante, outro virou-se. E mais outros adiante, outro se virou. E às tantas, todos se viraram de costas para a manifestação, para manifestar a solidariedade com aquela manifestação. Então, essa ideia, tu falas e bem da falta de estratégia. Se tivesse havido uma boa estratégia, se tivesse havido uma organização revolucionária naquele momento, estava ali representado fisicamente, materialmente, a superioridade do movimento sobre as forças que o apoiavam, forças militares que o apoiavam. E essa é que teria sido a boa estratégia, que a classe operária fosse capaz de se entrosar com os seus irmãos de classe nas Forças Armadas e seguir em frente com as suas reivindicações. Mesmo assim, muito se conseguiu, como tu dizes, e bem. E o terceiro ponto que eu queria pôr é, isto que nós discutimos aqui, isto que tu expuseste é fantástico, é muito importante, mas não chega, porque nós tínhamos que ver também, ou seria bom que tu falasses também, do lado social do PREC. O que é que se conseguiu socialmente, do ponto de vista das classes trabalhadoras, o que é que se conseguiu e o que é que se perdeu, entretanto. E, finalmente, para dizer, para te lembrar, não é preciso, mas vou fazê-lo, a comemoração oficial que se vai fazer daqui quando se completarem os 50 anos, é uma comemoração do 25 de novembro, como tu próprio bem entendes. Então, nós aqui começamos com este pequeno grupinho que se reúne às sextas-feiras online, mas não será que faria sentido que houvesse um movimento de celebração do PREC que se opusesse no sentido ideológico, evidentemente, mas também organizativo, às comemorações oficiais? Como é que tu vês isso do ponto de vista do movimento que se poderia criar à volta disso e da participação de militares do teu tipo neste processo? Bom, em primeiro lugar, a questão que puseste em primeiro lugar, já há aqui 2 primeiros lugares, foi no fundo o que eu tentei dizer, não é? Eu não disse que, eu comecei por dizer que isto tinha sido tudo desobediência sobre desobediência sobre desobediência. Quer dizer, desobediência na tropa, desobediência ao Vítor Alves e desobediência depois às orientações do MFA durante todo o PREC, todo o processo. Foi desobediência permanentemente. E que, totalmente de acordo, quer dizer, a resposta do MSA foi forçada pelo movimento social e pelo movimento popular, não há dúvida nenhuma. Depois, estou de acordo com as tuas observações, em geral. Agora, em relação ao que aí vem, não sei se isso, se há condições, do ponto de vista subjetivo da massa, para entender isso e ter algum efeito real. Eu acho que uma comemoração do 25 de Abril, há as comemorações do 25 de Abril, no dia 25 de Abril, na Avenida da Liberdade, estão a comemorar o 25 de Abril, mas estamos no 25 de Novembro, depois estamos, quer dizer, mas é uma referência àquilo que foi um grande momento alto, que uns utilizam a seu favor, e outros tentam que não se perca aquilo que se conseguiu nessa altura, apesar de tudo quase já se perdeu. Mas a referência
da luta popular, a referência da liberdade, da democracia, do socialismo como projeto. Aliás, voltando um bocado à outra questão, quer dizer, eu acho que a estratégia não era o movimento popular, o movimento de soldados, aliás, juntar-se com o popular e por aí adiante, mas qual era a estratégia, qual era a política, qual era a discussão entre eles que levasse a um desenvolvimento, qual é a proposta das forças de índole revolucionária, volto a sublinhar, de índole revolucionária, tinham em relação ao futuro. Porque a malta dizia, viva a revolução. Eu lembro de andar na rua a dizer, viva a ideologia proletária, que é um disparate total. A ideologia proletária é a ideologia da burguesia. A ideologia proletária da burguesia. O proletariado luta politicamente, do ponto de vista social e prático e tal, para conseguir libertar-se dessa ideologia. Que essa ideologia oprime-o, tanto ou mais que o patrão ou a fábrica, não sei quê. O que o leva a subordinar-se, em grande parte, a não ser em momentos de explosão, como foi o 25 de Abril, há movimentos de explosão. Quer dizer, a Revolução de Outubro, tiveste a Revolução de Outubro porque houve a Primeira Guerra Mundial, se calhar não ias ter ali aquela Revolução de Outubro. Vamos lá ver. A história a gente deve interpretá-la bem, ou olhar bem para ela. Portanto, tem que haver momentos de grande comoção social. Aliás, o Marx está farto de falar sobre isso. Não quer que a gente, durante os momentos de apatia, chamemos assim, as forças de índole revolucionária não se organizam, não se preparam, nem criam, não desenvolvem uma filosofia que projete o futuro. Agora, nós, durante o PREC, andávamos a clamar para a Revolução Socialista, pá. Epá, numa Europa, pá, como é que o proletariado europeu todo, na maior, a votar à bravazinha nos sociais-democratas e rebelde. A Revolução Socialista, lá que vinha a malta do Chile e da Argentina e não sei o quê, ensinar como é que se fazia a Revolução Socialista, e vinha a malta da Itália e da Alemanha, não sei o quê, a aprender como é que se fazia a Revolução. Epá, isso era, enfim, era o espírito da época em que eu entrei também, mas depois com uma reflexão a que fomos obrigados, depois de tudo o que se passou, nós devemos pensar nisto muito seriamente, pá. Nós neste momento temos que apoiar todo o movimento dos trabalhadores na luta contra o desemprego, na luta contra as consequências brutais da pandemia, na luta contra o governo, na luta, temos que apoiar isso tudo. Mas isso não chega. Também não podemos proclamar a Revolução Socialista. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que alimentar, passo o termo, o movimento social que existe, que é pouco, que é brando, que está disperso, não sabe bem o que é que anda a fazer, mas para já confiar, como acho que foste tu que disseste, na capacidade dos trabalhadores, como fizeram durante o processo do PREC, de encontrar as suas próprias soluções. E depois obrigar as forças progressistas a irem ao encontro delas.